ler, sabe? Bem complicado. Bom, pessoal, bom dia, nós vamos começar hoje, nós temos o seminário, tá? E se der tempo, ainda eu vou dar um pouco de conteúdo, porque o semestre está acabando aí e teria muito mais coisas aí para eu poder estar trabalhando com vocês, porque a psicologia escolar e educacional, ela é imensa, né? Está surgindo aí algumas propostas do governo, né? Saiu o documento novo da educação especial inclusiva. Se eu não me engano, eu passei no WhatsApp das representantes, tá? Para que vocês tenham, ok? Então, nós vamos começar o seminário. Eu só vou pedir um favor para vocês, porque ao final eu já lanço a nota. Vocês escreverem aqui no chat o nome de vocês, da equipe que está apresentando, tá? E se alguém precisar de ajuda, que tiver que me mandar os slides e tal, fique à vontade, ok? Podem começar, Amanda. Bom dia, prof. Bom dia a todos, né, Amanda? Bom e dia. você tá bem, Amanda? Tá bem? Tô bem, e você, prof? Lógico, sempre firme, né? Sempre firme. Que bom. Vou começar, então. Tá bom. Então, o tema do nosso trabalho é o papel da psicologia escolar frente às dificuldades de aprendizagem. Nosso objetivo geral, então, ele consiste em identificar a importância da psicologia escolar em relação às dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam nas escolas. E como a atuação do psicólogo pode ajudar no desenvolvimento da aprendizagem de cada aluno. Nossos objetivos específicos são compreender como as dificuldades de aprendizagem prejudicam o desenvolvimento do aluno, observar os meios que as escolas oferecem para a evolução dessa aquisição, conhecer os diversos aspectos biológicos, psicológicos e sociais que afetam a aprendizagem e a importância do papel das famílias. Identificar a atuação do profissional de psicologia diante das dificuldades de aprendizagem que são demonstradas no ambiente acadêmico e como podem auxiliar no processo de inclusão na escola. Apresentar teóricos da psicologia e educação que nos fornecem conhecimento em relação às dificuldades de aprendizagem e como melhorar essa situação e o que pode ser feito. Agora a Janaíne vai explicar a nossa justificativa. Bom dia a todos. Bom dia. Então, o trabalho ele vai apresentar como ocorre, né, e a importância de ser discutido as dificuldades de aprendizagem nas escolas, e de que forma as escolas podem estar auxiliando no desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. E qual vai ser a atuação do psicólogo diante desse contexto? Quais estão sendo as ações que visem a inclusão dos alunos com dificuldades de aprendizagem? Além de ter o aprofundamento de teóricos muito importantes que vão falar dos aspectos da aprendizagem nas escolas, sendo Jean Piaget, Levi Vygotsky e Paulo Freire, que vão se dedicar a essas questões. Agora eu passo a palavra para a Daniele e a Gisele, que vão falar sobre a fundamentação teórica. Bom dia. Bem, é importante que sejam considerados aspectos das dificuldades da aprendizagem nas escolas e quanto ao crescente número de alunos para atendimentos especializados, o que vem aumentando ao longo do tempo, visando a necessidade de ações de equipes multidisciplinares para identificar e elaborar estratégias que favoreçam esse processo de aprendizagem. Né, a gente já teve oportunidades algumas vezes com as matérias da professora Edi sobre a importância dessa equipe, né? Não só dentro de sala de aula, quanto fora, né? Do que assiste o aluno, o paciente, e que esses profissionais, eles têm que estar alinhados com o objetivo, né? Que é de progresso desse indivíduo, desse aluno, né?
Dessa forma, o papel do psicólogo nas escolas se faz muito necessário, promovendo a inclusão dos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem, onde a serenidade, organização e responsabilidade, trabalho e empenho possam ajudar a enfrentar nos desafios, auxiliando os educadores a terem como foco não a dificuldade, mas sim a promoção de superação dos limites e desenvolvimento das eficácias, segundo Ferreira. Diante do contexto escolar e as dificuldades de aprendizagem encontradas, se faz muito importante a sensibilidade em meio aos profissionais envolvidos na educação, né? Não se trata somente do professor em si, mas todos os funcionários daquela instituição, daquela escola, têm que estar cientes da dificuldade do aluno, né? Desde da pessoa da limpeza, até a inspetora, e até a direção, né? Como também os familiares dos alunos também têm que estar cientes da dificuldade desse aluno, para compreender a unicidade de cada criança. A partir disso, o psicólogo deve considerar as habilidades que estas possuem para a alfabetização e ao mesmo tempo, fortalecer a autoestima infantil e oportunizar novas condições para a efetivação da aprendizagem, englobando a equipe interdisciplinar e principalmente a relação de professor-aluno. De acordo com Paulo Freire, o professor deve ser um grande aprendiz e estar disposto a aprender com a realidade de seus educandos. Agora eu vou passar a palavra à colega Daniele, que vai dar continuidade ao referencial teórico. Bom dia a todos. Bom dia, professora, me ouve? Professora? É que eu desliguei o microfone para não atrapalhar vocês, tá? Ah, tá, mas está me ouvindo, né? Sim, sim, qualquer coisa eu falo. É microfone desligado para melhorar o som, tá? Ok. Bom, então, continuando a nossa apresentação, Vygotsky, 1984, né, afirma que o aprendizado ocorre antes da entrada da criança na escola. Inclusive, isso fica evidente no vídeo que a professora postou na nossa aula de hoje, ali, do Mário Cortella, em que ele explica essa diferença entre educação e escolarização. Muitas pessoas confundem os dois termos e acabam atribuindo para os professores uma tarefa que, na realidade, é da família e não dos professores. O professor faz a escolarização e a educação é papel da família. Então, Vygotsky, ele enfatiza a questão do valor das formas de experiências individuais e da interação social que ocorrem fora dela, enfatizando que o aprendizado escolar promove o desenvolvimento mental e o papel da escola é de extrema importância nesse processo, visto que o sujeito transforma e é transformado pela realidade física, social e cultural em que se encontra. A articulação da família em relação às dificuldades de aprendizagem é muito importante para que haja conscientização da responsabilidade que a mesma possui sobre seus filhos, pois é a partir do papel da família que os primeiros contatos com o mundo externo são estabelecidos, como a linguagem, a aprendizagem e adquirindo os primeiros valores e hábitos. Então, como a professora já enfatizou várias vezes, né, precisa haver essa comunhão da família com a escola para que haja um perfeito desenvolvimento do aluno. Eu vou passar agora para a Ana Valéria para ela continuar. Olá, prof, bom dia. Bom dia, pessoal. Eu vou estar falando agora das ações do psicólogo, né? Então, junto à instituição educacional. Mas, assim, antes de iniciar a listagem aqui, eu gostaria de acrescentar que o psicólogo a atuação do psicólogo está além das suas competências, né? Mas também associado à sua subjetividade e à sua visão de mundo. O psicólogo vai se utilizar das suas habilidades, da sua percepção, para estabelecer uma atuação eficaz
junto à escola. Algumas ações é contribuir para que o educador infantil possa rever sua identidade enquanto profissional, encontrando significado em seu fazer pedagógico. Auxiliar o educador no convívio das relações grupais, nas relações de equipe, na construção da turma enquanto grupo. Ajudar o educador a refletir e conhecer sobre o desenvolvimento humano e os processos de ensino-aprendizagem com base nos fundamentos teóricos que sustentam sua prática. Participar com toda a equipe da escola da construção do seu projeto político-pedagógico. Desenvolver trabalhos de relações grupais para que a equipe da escola possa cada dia melhorar suas relações interpessoais, desenvolver ações esclarecedoras e preventivas sobre os fatores de risco que emergem em um contexto social, exemplo, drogas, violência e bullying, intervenção em relação às necessidades educacionais dos alunos, funções preventivas, intervenção socioeducativa para a construção de um ambiente educacional positivo e integrador. Entre essas são algumas das ações do psicólogo. No entanto, o psicólogo ele deve estar apto à percepção do meio que ele está atuando para que ele verdadeiramente possa ter o seu desempenho e a sua atuação junto à necessidade específica do meio que ele está inserido. Eu vou passar agora para a Janaína, que vai fazer a conclusão. Bom, então, de acordo com o que foi apresentado, né, como as teorias em relação às dificuldades de aprendizagem, pode-se observar que a postura que o psicólogo vai tomar para buscar estratégias que abram possibilidades para os alunos se desenvolverem é muito importante, assim como o trabalho conjunto, né, do psicólogo com os professores, pedagogos e também as famílias, para que haja a inclusão desses alunos e dê oportunidades para manifestar as suas potencialidades, e que seja, de fato, um encontro, né, de experiências, de afetos, de valores e humanização. E com isso concluímos o nosso trabalho, e temos a referência. Ok, pessoal, alguém quer fazer alguma consideração, quer fazer alguma pergunta? Com licença, Pois não. uma dúvida rápida. Eu lembro de ter tido essa dúvida durante as aulas, mas nunca ter perguntado. Aproveitar então o seminário, se acontecer de houver um conflito de interesses frente ao que é mais importante ao aluno entre um psicólogo escolar, por assim dizer, e um professor, qual dos dois acaba tendo mais influência sobre o que deve ser feito? Olha, o professor, quando ele adentra a sala de aula, ele é dono da sala, tá? Então, assim, ele pode dizer para ti, ele está fazendo e ele não está fazendo, tá? O maior poder numa escola é do professor, tá? Então, eu posso ter uma excelente equipe pedagógica, eu posso ter um excelente gestor, eu posso ter um excelente investimento, tá? Quem faz a diferença é o professor, tá? Então, o que tem que ser feito? Investir no professor. E te digo, Fábio, por experiência, tá? Não é fácil você mudar, às vezes, o professor, mas você tem que insistir, tá? Eu nunca esqueço, quando eu fui coordenar as classes especiais, as salas de recursos de aprendizagem, eu fui muito feliz. Eram 300 professores, eu não era sozinha, tinha mais uma. Só que quando eu adentrei na secretaria, os professores tinham medo de nós. Aí eu chamava eles para reuniões, para conversar, para fazer estudo de caso,
tá? Eles vinham tremendo falar comigo, eu falei, mas por que isso? Por quê? Porque elas eram chamadas para, ó, só levar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer enquanto psicólogo não é usar da sedução, do jogo, não. Você tem que conquistar. E você vai conquistar com trabalho, tá? Eu ando pela escola, quando eu atuo, eu ando pela escola primeiro. A primeira coisa que eu faço quando eu adentro uma escola, eu vou andar pela escola inteira, vou de porta em porta, perguntar se o professor está precisando de alguma ajuda. A primeira coisa que eu faço. O último CMEI que eu trabalhei, eu gastava cada 4 semanas eu jogava uma sapatilha no lixo, de tanto que eu andava. Então, primeiro você tem que conquistar. Tá? Por quê? Você vai encontrar vários perfis de professor. Você vai encontrar o vitimizado, né, que ele está morrendo de fome, que ele ganha pouco, que o governo não olha para ele. Você vai encontrar aquela que tem problema com o marido, com a família, né? Eu tinha uma professora que ela chegava toda roxa. Ela apanhava do marido. Até que a gente fez o tratamento, eu afastei ela, tá? Daí você vai ter aquela professora que acha que ela já sabe, que ela é a melhor de todas, que você é um estorvo na vida dela, que você tá ali para incomodar, tá? Aí vai ter aquela professora aqui na tua frente, ela vem com as fichinhas, tudo cheia de florzinha. Lindo! Mas ela não trabalha, ela enrola. E daí você vai ter aquele professor que ele é tão comprometido com a escola, ele é tão comprometido com os alunos que ele não tem vida própria. Ele vai para casa e leva a escola, vem para a escola e só vive a escola. Bota até o marido para cortar bilhetinho, bichinho, a família inteira fazendo docinho, salgadinho, sei lá o quê. E daí você vai ter aquele professor que vai loquear, que vai ter surto, que vai gritar. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um trabalho, por isso que eu digo, o psicólogo escolar, eu vou explicar para vocês na próxima aula a questão do diagnóstico. Você precisa fazer um diagnóstico da instituição. E daí você vai entrar nos focos. Até hoje eu não esqueço de uma professora. Quando eu fui coordenar tem vários casos, mas eu vou contar esse. Eu fui coordenar as classes especiais. A diretora me ligou um dia e disse assim, Edi, eu tenho uma professora aqui que não faz nada, já tinha assinado não sei quantas atas, como eu já expliquei para vocês, exonerar alguém é difícil. Complicado. Daí tá, né? Ela ia para as reuniões, nós fazíamos reuniões, ela ia para as reuniões, ela sentava lá na última cadeira, ficava, sabe, com aquela cara de que comi e não gostei. Daí eu fui conquistando ela, eu trabalhava muito com dinâmicas de grupo, e a diretora em cima de mim, que queria que eu tirasse ela, mas não é bem assim. Não é bem assim, tem que ir com calma. Daí um dia ela veio falar comigo. Acabou a reunião, nós fazíamos ali no Delta, perto da Universidade Federal, nós tínhamos um prédio ali, né, que era alugado, agora o Greca mandou fechar. Aí, muito bom ali, tudo, um lugar gostoso para você fazer, dar treinamento, tudo, né, tinha tudo lá, uma graça. E ela veio conversar comigo. Ela disse, sabe que a diretora me persegue, porque não sei o que. Eu falei, Eu disse, e daí? E o que você está fazendo com teus alunos?
né? Você tem que focar nos teus alunos. Daí eu fui fazendo um trabalho com ela, eu percebi que ela tinha uma estima muito baixa, tá? Isso vocês vão encontrar muito, professores com muita baixa estima. Eu comecei a fazer um trabalho com ela. Gente, ela mudou até o corte do cabelo um dia, a diretora falou para mim, e ela melhorou bastante. Então é isso, sabe, Fábio? É um trabalho de formiguinha. Tá? Mas nós temos que o quê? Que fazer um investimento. Tá? Então, sabe lá, né? Às vezes o professor está quantos anos naquela escola? Só levando chute também. Tá ok? Respondi a tua pergunta, Fábio? Claro, professora. Obrigado. Né? Então, não adianta chegar, tá? Claro, né? Quando é caso de agressividade, quando é caso de bater, como eu já peguei vários, de beliscar, tá? De bater, eu já tive que enfrentar. Eu afasto, tá? Eu mando para o psiquiatra. Bater, não. Né? Dar uns berros, às vezes até as professoras dão, mas não pode. Né? Aonde eu trabalho, a diretora fica bem no meio da escola. Se ela escuta alguma voz um pouco mais alta, ela passa pela escola. Nosso tom de voz tem que ser um tom de voz, qualquer profissional, psicólogo, pedagogo, TO, tem que ser um tom de voz amoroso. Senão ela já chama para conversar, para ver o que está acontecendo. Bom, pessoal, mais alguma questão em relação à fala do grupo? Alguém quer comentar? Então, assim, ó, o trabalho foi muito bom, bem fundamentado, né? E nós temos que entender a diferença entre o que é dificuldade de aprendizagem, o que é transtorno de aprendizagem e o que é deficiência. Ok? A Nádia Bossa é bem importante que vocês estudem. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre essa questão das intervenções, tá? Dentro da escola. Lembrando sempre que qualquer encaminhamento, antes de eu fazer qualquer encaminhamento dentro da escola, eu preciso fazer um levantamento primeiro. Tá ok? Excelente o trabalho de vocês, muito bem fundamentado, explicado, parabéns para vocês. A única questão, eu não colocaria tanta informação nos slides, ok? Muito bem, nota 2, tá? Eu coloquei aqui as notas desse semestre. Muito bem, podemos ir para o próximo grupo? O grupo quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Eu acho que é do Fábio agora, né, Fábio? Podem se ajeitando. Eu tenho quase Oi? certeza que é um grupo antes que o nosso, professor. Mas eles falaram é meu grupo. Ah, tá, é o teu, Gabriela. Então tá bom. Isso. Já mandei ali no chat, mas sou eu, a Andriele e a Jéssica. Eu vou colocar para compartilhar aqui. Tá ok, se alguém precisar de ajuda. Não tem ninguém aqui precisando. Adriele Amorim. Eu vou desligar aqui o microfone. Tá bom, então. Então, a gente vai apresentar o nosso trabalho, que nós escolhemos para apresentar sobre o papel dos pais na educação. Então, como objetivos, nós vamos abordar a importância do papel dos pais e familiares no processo da educação e da aprendizagem, e falar um pouquinho também sobre os impactos negativos e positivos no desenvolvimento do aluno. Então, a família, por si só, constrói vínculos no convívio diário, através de conversas que possam conduzir as crianças e adolescentes por caminhos que os levem à socialização dos conhecimentos e às relações. E, por outro lado, também a educação traz consigo hábitos, costumes e valores
que vão influenciar de maneira satisfatória na aprendizagem. Então, com o apoio da família, durante o processo de desenvolvimento escolar, sendo uma participação ativa, vai agregar pontos positivos ao longo da vida escolar. Agora eu vou passar para a Jéssica, que vai explicar um pouquinho sobre a justificativa. Bom dia, professora. Bom dia para todo mundo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Professora, eu já quero pedir desculpa porque eu estou no terminal indo para o meu trabalho e daqui a pouco eu vou pegar o ônibus, então talvez tenha um pouco de barulho. Não, sem problema. Só que habilitem lá o slide e passem o slide. Vocês não estão passando. Tá bom? Pode falar. Eu só estou esperando ela trocar ali, professora. Não tá aparecendo para vocês? Para mim tá normal trocando aqui. Agora trocou. Pode É falar que mais você tem que ali em cima habilitar edição, ó, tá? Tá bom? Isso. Senão ele dá probleminha ao mexer. Tá, então eu vou falar da parte da justificativa do trabalho, professora. Então, no caso, a base familiar é o alicerce no desenvolvimento humano, principalmente na fase da infância e na adolescência. Peraí, que não apareceu mais. Pode ir falando, não tem problema. Tá, então... Tá aparecendo, não? Principalmente na fase da infância e da adolescência, os pais são as principais referências na formação dos seus filhos. Com a participação da família na vida escolar dos filhos e da criança, recebe todo o acompanhamento necessário e relaciona muito melhor o que aprende em casa e com as lições em sala de aula. A família, sendo o primeiro contato social da criança, exerce grande importância na sua educação, pois é nesse ambiente familiar que a criança aprenderá valores sociais, éticos e culturais. Além disso, terá todo o apoio e preparo necessário para um desenvolvimento saudável. Ao iniciar a vida escolar, a criança encontra-se num ambiente incomum e diferente, com pessoas, espaço e rotinas que pouco ou em nada se assemelham ao espaço familiar. Por isso é essencial que os pais sejam presentes para que essa experiência não se torne angustiante. É desafiante para a escola propiciar uma relação entre escola e família satisfatória, levando em consideração que essa relação no nosso sistema escolar está longe de ser aquilo que espera, ou seja, seria um equívoco afirmar que a relação familiar e escola tem sido satisfatória e positiva. A escola tem buscado soluções para desenvolver uma relação efetiva e permanente com a família. A escola trabalha com reuniões de pais, conselho de classe, atividade em sala de aula, entrevistas, eventos, festas, passeios e projetos motivacionais, para estabelecer uma relação satisfatória entre a escola e a família. Como grande vantagem para tornar mais fácil essa relação, deve considerar que, quanto a família, quanto a instituição escolar, tem um grande interesse em comum, que é o bem-estar das crianças. Aí agora vai ficar a fundamentação teórica. Trazendo um pouquinho para a fundamentação, nós pegamos algumas referências de Oliveira e Estevão, Só um então pouquinho, considerando... não. Os slides, eles caíram, tá? Não estão aparecendo, tem que postar novamente daí, tá? Tá ok? Podem continuar, só que alguém posta ali, tá? Apareceu? Não faz mal, Gabriela. Daí continua. Ah, vai dar, agora vai. Tá. Isso. Então, falando sobre a fundamentação teórica, nós trouxemos Oliveira e Estevão. Então, a família tem papel fundamental na vivência escolar dos alunos. Então, família e escola são parceiros primordiais na relação e construção da afetividade. Considerando que a escola tem o papel de unir o conhecimento e a vinculação com um meio que deverá propiciar
espaços educativos e convenientes para o melhor desenvolvimento da aprendizagem. Trazendo um pouquinho também para a atuação do psicólogo escolar, Oliveira também identificou como competências específicas no campo de atuação do psicólogo escolar, na relação família e escola, algumas ações voltadas para objetivos como mediação dos sentidos subjetivos que permeiam a relação dos pais com o rendimento escolar dos alunos, a escuta aos alunos e demais atores escolares, também na definição das funções compartilhadas pelos dois sistemas, desenvolvimento da compreensão de que os alunos são mediadores da relação família e escola. Agora eu vou passar para a Andriele, que vai falar um pouquinho sobre as ações e também a conclusão do nosso trabalho. Bom dia a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre as ações, que as ações tomadas pelos pais no desenvolvimento da criança são cruciais. Os pais, quando ensinam os filhos a leitura e quando praticam juntamente a eles, ajudam a dar um incentivo no desenvolvimento da leitura. O reforço dos valores éticos e morais ensinado pelos pais é de extrema importância para a sustentação de uma formação de personalidade. E a ajuda dos pais nos processos infantis da criança é fundamental. O auxílio das atividades e o modo como os pais ensinam é algo importante também para como se dará o desenvolvimento da criança na atividade. Agora eu vou falar das considerações finais, que é a importância da participação dos pais no desenvolvimento social e intelectual dos filhos, e é imprescindível. Acreditar que somente a escola é responsável pelo desenvolvimento da criança torna essa tarefa ainda mais difícil. Pais que não são presentes na vida escolar dos filhos desconhecem as dificuldades que eles apresentam dentro das salas de aula. Cobram cada vez mais que sejam sempre os melhores, sem compreender e dar suporte necessário que precisam. A parceria da família e escola sempre foi um elo importante no desenvolvimento da aprendizagem de qualquer criança, jovem ou adolescente, podendo ser um fator decisivo no futuro dos filhos. Daí tem a nossa parte de referências, professor, e os nossos agradecimentos finais. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ao grupo? Alguém quer fazer alguma pergunta ao grupo? Então, né, o trabalho de vocês é pertinente. Hoje nós temos aí a questão do Ministério, né, da família, nós temos aí várias ações, tem vários projetos, juntamente com a Secretaria da Saúde, a Secretaria do Serviço Social, a questão da Secretaria da Educação, no sentido, existe já, né, em andamento um trabalho integrado entre essas secretarias, o juizado dos menores, a questão do juizado da família, a questão da casa da mulher, enfim, tudo no sentido hoje de proteger. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos a rede, né, a rede de proteção, enfim, uma série aí de questões, tá? Mas nós não podemos ser ingênuos, né? Nós temos uma questão familiar muito complexa, que eu vou estar trabalhando um pouco mais com vocês nesse sentido, o próprio modelo de família, a própria Constituição, tá? Em muitos documentos nós vamos ter o termo família e cuidadores, tá? Família e cuidadores, vai ser utilizado esse termo, tá? No geral, o trabalho também está bem dentro, né? Só evitar leitura, né? Procurar, se quiser ler o slide, leia o slide, mas explique, né? Dê exemplos, traga aí a explicação para a realidade. E também mais uma dica,
né? O slide ele não deve ser muito carregado, tá? Né? Nas apresentações, ok? Pessoal, muito bem, né? Também a nota de vocês, deixa eu ver o que eu anotei aqui. Foi 2 também, tá ok? Muito bem. O grupo quer falar alguma coisa? Não? Próximo grupo, então. Eu acho. Oi? Eu só quero saber se está funcionando bem o microfone. Tá. Tá chiando? Coisa? Não, tá ótimo. Até agora, okay. Para mim, tá tudo certo. Eu vou desligar o meu aqui. Certo. Então, agora é o meu grupo. Eu vou tentar apresentar aqui os slides. Me avisa se não estiver aparecendo, tá? Abriu? Vai abrir. Enquanto que o Fábio vai postando aí, pessoal, nós temos que pensar, né, seriamente como trabalhar, né, com essas famílias. Abriu, professora? Abriu? Ou eu realmente não estou acostumado a mexer com esse tipo de coisa? Ele não abriu, Fábio. Você faz o seguinte, você desconecta para a apresentação. Tá? Agora você tenta novamente, senão você manda no meu WhatsApp. Eu coloco tela inteira mesmo? Não, coloca só... Peraí. Coloca uma janela para ver se dá. Aperta uma janela. Ah, já descobri o que deu errado. Então tá bom. Se alguém precisar, já vai me encaminhando aqui, que daí eu posto aqui na hora da apresentação. O que é não ali, Vitória? Me perdi. Ai, ai. Ah, tá bom. Entendi agora. Vamos ver aí se dá. Acho que agora vai. Deu, Fábio. Deu certinho. Deixa assim para não ter problema. Pode começar, Fábio. Vamos começar? Que saco, não tava saindo voz, eu tava falando até agora. Tá, o meu grupo é composto pela Dominique, eu, o Guilherme, a Janaína e a Vitória. O nosso tema é envolvendo a tecnologia na educação. Mais especificamente, o objetivo é falar como a realidade virtual é o melhor método para utilizar a educação como ferramenta de estudo. Mas eu quero só deixar uma coisa bem clara. A realidade virtual é todo o contexto pelo qual a gente tem a tecnologia de informação. Então, mesmo o desktop do computador é a realidade virtual. Aqui, a gente está falando do sistema de imersão, que é você se sentir dentro daquela realidade virtual, e do sistema de telepresença, que é você ouvir a situação estando lá, e todas as suas ações lá terem consequências. Então, é propriamente dito, você está naquela realidade. Os objetivos gerais é tentar entender que tipo de atuações a tecnologia não só tem no contexto geral, mas como que ela acaba sendo relevante ao ponto de a mesma educação precisar se alterar em muitos aspectos na constante em que ela se encontra.
Da mesma forma, a gente tenta também demonstrar a importância de sempre continuar se moldando com base no, ou pelo menos moldando a maneira de ensinar, com base no momento, no contexto atual que você se encontra, por conta de avanços científicos e é a mesma razão pelo qual a própria psicologia muitas vezes muda, porque tem avanços, e esses avanços mudam antigos conceitos, e isso ainda se aplica na própria educação e a forma como ela é apresentada aos alunos. Passa os slides. Tá. Hã? Você não está passando os slides? Que saco, sério? Não. Eu tava até agora passando. Agora deu certo. Agora deu. Tá, vou ter que deixar assim. Objetivos gerais. Uhum. E a justificativa primeiramente é baseado na teoria de Vygotsky, que no caso é sobre como a constante do meio, com base nos signos e intermediações, promovem o aprendizado e o desenvolvimento da pessoa. E como, por conta de uma criança nascer num contexto voltado para a tecnologia, se torna necessário a educação se adaptar ao contexto da criança, e não a criança se adaptar ao contexto que foi proposta a educação. Se é que deu para entender, é a educação que tem que se adaptar ao momento igual a criança que já nasce se adaptando a ele. Da mesma forma, a gente também tenta prover meios para poder intermediar a tecnologia e o treinamento com o físico, os processos mais sensitivos da criança. E também tentar demonstrar que tipo de métodos educativos seriam mais proveitosos para a própria criança, no contexto atual. Pelo menos até que uma outra coisa venha e isso possa substituir isso, porque a tecnologia, assim como a sociedade, está em constante desenvolvimento e evolução. Então, dizer que uma coisa só vai ficar assim é muito superficial. Primeiro, a introdução. Eu deixo essas perguntas a respeito da tecnologia para vocês refletirem, porque eu gostaria que vocês compreendessem que a tecnologia como um todo, ela está na atualidade servindo como uma ferramenta de interiorização, transformação e, digamos, talvez, eu acredito que seria bom a assimilação também. Assimilação de novos conteúdos, autotransformação, no aprendizado de novas situações e afins. Mesmo as crianças, hoje em dia, já sabem lidar com esse tipo de coisa antes mesmo de começar a falar. E isso prova como a sociedade está intrinsecamente ligada com a tecnologia, e por sociedade eu me refiro a cada indivíduo em seu próprio aspecto. Com isso estabelecido, é importante notar que mesmo ela ainda tem muitas limitações. Por exemplo, ela obriga você a se manter parado, olhando para a tela, por exemplo, para poder ver. E ela também tem muitos lados negativos, em meio aos muitos positivos. O objetivo é propriamente tentar avaliar os lados positivos e negativos da tecnologia propriamente dita, como celulares e tablets, mas também é tentar mostrar o porquê que a realidade virtual seria um melhor aspecto nisso. E agora eu passo a palavra para a Vitória. Bom dia, professora, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco a respeito da tecnologia, os benefícios e os malefícios que ela traz para as crianças, os adolescentes, e para embasar, segundo o Jordão, que é um diretor de ação social, que ele fala que a partir da geração Z, que é a geração que nasceu ali na década de 1990, 95 até 2010, a maioria dos meninos, das meninas, dos jovens, eles não conhecem ou conheceram o mundo sem o computador, sem os telefones celulares, por exemplo, e isso acaba impactando, influenciando a maneira dos mesmos pensar, se comportar. Então, as crianças, hoje em dia, as que nascem hoje em dia, mesmo as mais novinhas, entre 0 a 6 anos, elas apresentam uma facilidade, uma habilidade muito grande de lidar com toda essa tecnologia. E com isso, muito das vezes, acabam se tornando dependentes, né? Isso de uma forma positiva ou negativa, o seu desenvolvimento. Eu vou falar um pouco dos lados negativos que ela pode trazer com o uso excessivo da tecnologia, né? Que pode causar o aumento da ansiedade,
a dificuldade em estabelecer as relações sociais, comportamento violento ou agressivo, transtornos de sono, da alimentação, baixo rendimento escolar também, problemas de visão, isolamento social, o sedentarismo e obesidade pela questão do próprio isolamento social também, pela essa dependência, né? Comportamento antissocial e instabilidade emocional. Isso, entre outros fatores, né? Que eu dei uma resumida. E também dificulta o desenvolvimento das experiências sinestésicas delas, que como é a audição, o paladar, a visão, o olfato, o tato, né? Acho que eu vou passar agora para a Dominique, né? Que ela vai falar um pouco a respeito dos lados positivos da tecnologia. Tá dando para me ouvir? Sim. Sim. Então, tudo bem. Os lados positivos. Então, o uso da tecnologia, juntamente com a educação, por exemplo, pode proporcionar aplicativos e jogos funcionando para um treino cognitivo, trabalhando a memória operacional visual. Isso também pode incentivar a criança a se esforçar, resultando em um maior desenvolvimento. O psicólogo, junto ao professor, pode desenvolver atividades que envolvam a tecnologia e que também pode gerar uma melhor interação do aluno com os professores e os colegas. A tecnologia ela pode trazer ao aluno o estímulo e a busca, né, a socialização, facilitando o acesso a novos conhecimentos e despertando a curiosidade dele para descobrir o mundo. Em pesquisas da Unesco, foi revelado que os aparelhos móveis podem também auxiliar os instrutores, né, professores também, a usar o tempo de aula de forma mais efetiva. Os estudantes podem utilizar a tecnologia para completar tarefas passivas ou de memória, como ouvir uma aula expositiva ou decorar informações em casa. É isso. Janaína? Janaína? Eu acho que a Janaína saiu. Oi, pronto. Ah, tá. Não, saí não. Pessoal, eu vou deixar o microfone aqui desligado. Eles estão fazendo uma obra aqui no meu prédio que, olha, tá um inferno hoje isso aqui. Bom dia a todos. Eu vou falar sobre a tecnologia na educação. Assim como foi constatado por Vygotsky, o meio ele influencia fortemente o desenvolvimento das pessoas. E isso se dá devido à interação entre as relações sociais. E a tecnologia ela traz uma interação entre o indivíduo e a possibilidade de geração de novas experiências e conhecimento. Então, logo a mudança de um ambiente trazido pela realidade virtual, ela traz um interesse por parte do indivíduo e, por consequência, um aprendizado por parte dele. As novas tecnologias, elas trazem consigo a mudança no método de ensino, uma vez que a gente vive hoje em dia, numa realidade onde a tecnologia ela é muito presente nos dias de hoje. Então, a educação, ela tem que vir junto e ir mudando, uma vez que o avanço científico ele permite uma interação com o mundo inteiro. E as tecnologias, hoje, elas sempre esteve no contexto educacional, né? Elas vinham nas aulas de informática, nos computadores das salas de aulas. Hoje em dia, a gente tem outra forma de usar a tecnologia, nos celulares, nos tablets. E a tecnologia, ela vem para aprimorar a qualidade da educação. E a gente não pode deixar de usar a tecnologia para auxiliar o ensino tradicional e não substituir. Então, a realidade virtual, ela vem para auxiliar os alunos a internalizar o conhecimento, porque ela vivenciando aquele conteúdo pela realidade virtual, ela vai aprender mais rápido e vai internalizar esse conhecimento. Porque nós, humanos,
a gente pensa por meio das palavras, dos conceitos, das imagens, do som e associações, né, dos signos. E o computador, ele vem para auxiliar nesse contexto, né, de educação. E é preciso a gente entregar autonomia para isso e manter preparado para acertar, né, para entender que a tecnologia ela vai estimular os estímulos sensoriais e cognitivos do aluno. Então, ela vai auxiliar o desenvolvimento, né? E um caminho desses seria a utilização da realidade virtual. Agora eu passo para o Guilherme, que ele vai falar um pouquinho mais sobre a realidade virtual. Yeah. Guilherme? Não, Gui, não dá, não estamos. Estão me ouvindo agora? Sim. A realidade virtual, que é o nosso tópico agora, é uma forma de experiência simulada do mundo real, seja similar ou até completamente diferente do mesmo. As aplicações da realidade virtual incluem, mas não se limitam a entretenimento, treinamento militar e médico e educação, que é o nosso tópico presente. Existem outras variantes da realidade virtual, VR que eles chamam, que são chamadas de realidade mista e também tem realidade aumentada, embora esses dois sejam além do escopo do seminário. Os sistemas atuais da realidade virtual, eles fazem uso de óculos, são headsets, com um capacete que tem uma tela que você usa na sua cabeça, ou ambientes multiprojetados. Alguns lugares têm quartos inteiros que tem várias telas assim bem grandes e amplas que servem para gerar sensações realistas com sons, imagens e outros tipos de sentimentos assim que servem para estimular a presença física do indivíduo no ambiente virtual, permitindo que o usuário do headset de realidade virtual possa olhar, andar e interagir com itens e características do mundo e vice-versa. O mundo também pode agir nele. Normalmente são incorporadas respostas auditivas e de vídeo através do headset, embora outros tipos de resposta estão disponíveis através da tecnologia áptica. Por exemplo, um exemplo disso é meio zoado, mas quem acompanha esses negócios de jogo de tiro, escambau, deve ter visto que tem um negócio que você põe um colete, assim, e daí, tipo, toda vez que acontece alguma coisa, tipo, alguém atira em você sente, assim, no colete. Então, pode ser usado para simular o toque, assim, por exemplo, alguma coisa. Beleza. A realidade virtual, ela consegue simular os ambientes de trabalho para diversos propósitos. O mais relevante e o que nós vamos discutir agora sendo a educacional. A realidade virtual já foi estudada e testada com êxito na educação primária, no ensinamento de anatomia, treinamento de astronauta, treinamento de mineração até, fins militares, simuladores de voo, treinamento de motorista, de direção e até mesmo inspeção de pontes. No campo da engenharia, por exemplo, a realidade virtual pode ser muito útil para os estudantes e para os professores até, porque você pode... Peraí que passou uma Kombi. Eles garantem a habilidade para os estudantes de interagir com o modelo 3D, que vai responder precisamente a uma possibilidade realista. E isso provê uma imersão para os estudantes que é muito bem-vinda e necessária para dominar tópicos complexos e aplicá-los em seguida. E sobre educação, no geral, os vários usos da realidade virtual demonstram ser capazes de promover o interesse e o comprometimento dos alunos, além da aquisição de conhecimento, além de promover hábitos mentais saudáveis, pensamento de ordem superior e um entendimento que é geralmente considerado bem útil no contexto acadêmico. Existem vários outros usos da realidade virtual. Por exemplo, alguns programas estão sendo usados em processos de reabilitação com pacientes idosos que foram diagnosticados com Alzheimer. É muito interessante isso, porque isso dá
aos pacientes a oportunidade de simular experiências reais que eles não conseguiriam mais especiar devido ao seu estado atual. Eu acho isso muito legal. Quer ver o que mais que tem aqui? Eu tenho uns dados bem interessantes. Beleza, isso não precisa mais. Agora, por fim, a realidade virtual sendo uma tecnologia tão nova e jovem, e esse realmente é o maior e talvez o único problema dela, uma tecnologia que a gente não sabe muito ainda. É uma tecnologia que está em constante desenvolvimento, então existem inúmeros sintomas não desejados que podem ser causados pelo uso prolongado da realidade virtual. E podem muito bem ter colaborado em diminuir a proliferação do uso desses sistemas. A maior parte por exemplo, você compra um óculos, a maior parte deles vai vir com avisos, aquele negócio, isso pode causar convulsões, problemas de desenvolvimento em crianças, tropeços e colisões, desconforto, lesões por esforço repetitivo, interferência com dispositivos médicos até. Então, existem vários perigos, assim, digamos. Deixa eu ver aqui. Aí eu tenho, por exemplo, aqui tem uns dados que eu preciso falar. Alguns usuários podem passar por convulsões, eles podem chegar até desmaiar quando eles usam os headsets de realidade virtual, mesmo quem não tem história de epilepsia, alguma coisa assim. Algumas pesquisas dizem que 1 em 4.000 pessoas, ou 0,25% das pessoas podem passar por esses sintomas. E já que tais sintomas são bem mais comuns em pessoas com menos de 20 anos, infelizmente, o uso de headsets de realidade virtual para crianças é bastante contraindicado até. Alguns certos problemas podem ocorrer com as interações físicas com o ambiente das pessoas, porque quando você coloca um headset de realidade virtual, você rapidamente perde toda a ciência das suas imediações, e você pode se ferir tropeçando num fio, ou então colidindo com objetos que tem na sua sala. Você pode, bater na TV, você pode bater no sofá, numa quina, coisa e tal, assim. Também, outro problema o problema é o enjoo de realidade virtual, também às vezes chamado de ciberenjoo, que acontece quando a exposição de uma pessoa a um ambiente virtual causa sintomas que são similares ao enjoo normal. Então, quando você tá lendo num carro, assim, por exemplo, algumas pessoas têm isso. Curiosamente, mulheres são significativamente mais afetadas do que homens nisso. As taxas são 77% e 33%, respectivamente. Os sintomas mais comuns disso sendo um desconforto geral, dor de cabeça, náusea, palidez, suor, são todos os sintomas normais do enjoo, assim. E isso é causado por uma desconexão do que a pessoa está vendo e o que o corpo dela sente. Então, o sistema vestibular, que é o sistema de equilíbrio interno do corpo, quando ele não sente o movimento que ele espera, que os olhos estão vendo, isso acontece daí. E esse também é um dos problemas mais importantes, porque aproximadamente 25% a 40% das pessoas passam por algum tipo de enjoo utilizando realidade virtual assim. Então, as empresas estão ativamente procurando meios de reduzir isso. E a última coisa que eu quero discutir, que é meio complicado da realidade virtual, é o preço. Porque quando os headsets foram disponibilizados comercialmente no começo de 2016, um headset bom, de qualidade, vai te custar uns $600. Que com o preço do dólar agora, que está 5,37 centavos, isso vai dar R$3.222 sozinho. E isso é só óculos. Então, é uma tecnologia bem cara, é uma tecnologia com manutenção. A gente não está acostumado ainda, a gente não entende todas as nuances da realidade virtual, mas isso aí, né? É uma tecnologia bem nova, uma tecnologia que vai se desenvolvendo e a gente vai acompanhando. Que seria bem interessante a gente ter, se a realidade virtual já tivesse desenvolvida, ia ser muito bom agora, nessa época que a gente está tendo o EAD,
nessa época de pandemia, onde você não pode sair de casa. Porque muitos dos professores, eles reclamam que é difícil você dar aula e você não vê ninguém assim na sua frente. Tem só, tipo, as fotinhos aqui, você não vê mais os alunos. Isso podia ser interessante. Podia ter um jeito de, tipo, aparecer todos os estudantes assim na sala de aulas, digamos. Os estudantes também reclamam disso, não levei o professor assim direto. Mas, infelizmente, a realidade virtual não chegou nesse ponto ainda e a gente não sabe quando que vai chegar. Mas é uma ferramenta suplementar bem importante que pode ser utilizada, bem interessante na área da educação. Obrigado, Gui. Bem, então, como considerações finais, considerando tudo o que foi falado, ficam-se certas indagações frente a como ela pode ser utilizada, porque, embora os lados bons tenham os lados ruins, com certeza, e o custo e o preço, por assim dizer, e a manutenção como uma toda acabam sendo um enorme empecilho. Da mesma forma que as pessoas que estariam preparadas para lidar com isso também não estão prontas, porque nem se tem isso como pauta no momento. Mas eu gostaria só de lembrar todos os meus colegas e minhas colegas que há 30 anos atrás não existia todo mundo com, por exemplo, telefone em casa. E em 2020 é difícil achar uma pessoa que não tenha um celular, independente do modelo. Então, esse é outro aspecto mesmo que eu gosto de chamar Vygotsky. As coisas mudam, então a gente acaba não podendo prever o que vai acontecer. Da mesma forma, eu também quero falar que ainda tem muito aqui se entender do que a tecnologia pode evoluir, porque mesmo a realidade virtual não deixa que você presencie todas as áreas sensitivas, como o tato ou olfato. Mas eu realço como a tecnologia também está se alterando. Como o Guilherme mesmo falou, tem aqueles exercícios de tiro, jogos de tiro, que você sente com base no colete mesmo, o que você recebeu. E considerando que tudo que você sente pelo tato são apenas ondas químicas mandadas pelos neurônios, talvez uma onda eletromagnética. Eu vou agora ir um pouco para ficção científica. Digamos que uma pessoa que mandasse a quantidade certa de uma onda elétrica no teu corpo pudesse estimular nessa região para que você sentisse mesmo. Mas eu acredito que a tecnologia, quanto VR, tem muito potencial. Porque imagina, vocês estão estudando as crianças não, né? Ainda tem que se ver, digamos, adolescentes. Estão estudando do Egito Antigo, o professor é só falar, nossa, coloquem os óculos VR. E ao invés da criança, o adolescente ficar sentado escrevendo, ele vai estar ali, na pirâmide de Gizé mesmo. Ou pelo menos no deserto, vendo Tutankhamon, a suposta forma como ele é. E com isso ele fica exercitando muito mais do que só a mente. Ele fica exercitando o corpo, as áreas sensitivas juntamente com as cognitivas e afins. E fica essas indagações aqui das considerações finais. Qual será o futuro da educação, a realidade virtual, qual será o protagonismo dela, as consequências que ela pode trazer e quanto mais será que é possível ler a tecnologia. Referências e, bem, enfim, perguntas? Isso daqui é outra coisa. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Então, então nós temos que pensar, né, em relação à tecnologia simples, que é o lápis, a caneta, o papel, e a tecnologia complexa. Eu acabei de receber hoje de manhã de uma amiga que mora nos Estados Unidos, né? Ela mandou aqui a fotinha das netas dela, né, lá nos Estados Unidos, tendo aula também virtual, né? A professora dando aula ao vivo para elas, né? 2 menininhas, e elas fazendo lá a atividade, né? Então, tá geral, né? A aula virtual tá geral, independente de país e tudo mais. Bom, o que nós temos que pensar? Uma das questões bem negativas é o pensamento lógico-matemático, o desenvolvimento do pensamento lógico-matemático. Então, a tecnologia,
né? A criança, além de todos os transtornos psicológicos que podem estar trazendo, é a questão. E cada vez mais nós, do ensino superior, nós estamos percebendo isso. Tá? Que os acadêmicos, eles têm dificuldade de fazer a parte do pensamento lógico-matemático, que é a reflexão, que é a síntese de um texto, que é entender uma ideia, que é interpretar, tá? Então, assim, ó, existem prejuízos, sim, tá? Mas, por outro lado, existe muita coisa positiva. A tecnologia, né, o virtual, nós temos hoje, inclusive, na biblioteca pública, quando vocês puderem ir à biblioteca pública, ir lá aonde eles trabalham com Braille, lá tem um óculos para cego, muito interessante, tá? E o cego enxerga, ele se conecta com a realidade e o cego vai ler o que está na realidade. Só que é 15 mil reais um óculos daquele. Eu até fui ver para comprar aí para uma moça que eu atendo, tá? E, né, e outras questões aí. Então, né, muito amplo, tá? E, por outro lado, né, tem hoje ajuda autista, ajuda deficiente e tantos outros, né, pessoas com paralisia, pessoas que não conseguem falar. Então, enfim, nós temos aí a tecnologia assistida, a própria comunicação alternativa e tantas outras aí, tá? Só que, claro, né, também tem um lado negativo, o lado da guerra, o lado da bomba, o lado de criar realmente mentes psicopatas para matar. Então, tem um lado negro aí, bem, né, eu acho que tem coisas que nós desconhecemos desse lado negro. Tem o lado da prostituição, tem o lado do avanço da droga, e por aí afora, ok? Muito bem, parabéns pelo trabalho, né? Também tiraram nota 2. A única coisa é os slides, né? Que vocês carregam eles demais. Ok, pessoal? Então, é um assunto aí muito amplo. Você pode entrar aí na questão da inteligência artificial, tá? E assim, né? Tem o lado negro aí. Tem o lado da bandidagem, tá? Pessoal, alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Eu vou fazer um comentário rapidinho só. O professor você mencionou sobre as bibliotecas. É algo bem legal mesmo, porque a realidade virtual ela pode possivelmente proporcionar, digamos, você pode chegar lá, pôr um óculos assim, e você pode fazer um tour de algum... sei lá, de algum lugar, assim, histórico que já foi, tipo, destruído, eles reconstroem, assim, eles fazem um modelinho, você pode fazer um tour, assim, você pode ter acesso a textos e manuscritos, assim, bem antigos e não ter medo de danificar ou perder, ou que aconteça alguma coisa ruim com eles, e ler, assim, então tem, as possibilidades são muito interessantes, muito empolgantes até, eu gosto bastante de história. Tem um museu aqui em Curitiba que trabalha com a realidade virtual. Eu não vou lembrar o nome. Vocês lembram do museu que... Eu até uma vez eu ia levar vocês nesse museu, não é o Museu da Vida, é o outro museu. Tá? E lá no Museu do Louvre, quando você entra na primeira sala, também tem a realidade virtual. Tem todos os camelos andando, sabe, no deserto do Saara. Você fica ali, você fica encantado com aquilo. Só que é sem você usar óculos, nada. Tá? Então, a realidade virtual, ela tem um lado muito positivo, né? E, né, crianças com problemas, né, com autismo e dificuldades, né, eu vejo assim que tem muita coisa boa aí. Ok, muito bem. Tem mais algum grupo para apresentar? Ou não? A gente aqui, professora. Pode começar. Vocês já colocaram os nomes ali? Já, a Giselda já mandou. A Agna, o Alan, eu e a Giselda. Tá. Podem começar.
Tá aparecendo certinho aqui? Já vai aparecer. Deixa eu só achar vocês. Tá, Gabi. Tá? Eu posso começar, então? Pode. Então, o nosso assunto é educação sexual nas escolas, e a gente escolheu esse assunto porque a demanda da educação sexual não tem a devida atenção que merece na grade de psicologia, mesmo sendo uma problemática enorme sobre os direitos humanos. Segundo Furlaneto, Lauerman, Costa e Marim, os profissionais que mais trabalham com essa demanda são da área de enfermagem, são professores de ciência e biologia, educação física e farmácia, para somente aí entrar psicologia. E com esse trabalho a gente gostaria de mostrar um pouco o porquê que a gente acha que a área da psicologia deveria dar mais atenção a esse assunto. Em 2008, a psicóloga Lídia Rivero Martins, junto com os cientistas sociais Kátia Cibele Machado Piroto, Renato Barbosa, Silvia Kovarin, Sandra Uberman, realizou um estudo em 8 escolas municipais em São Paulo. Foram 431 alunos entrevistados, e eles tinham média de 16 anos. Foi feito, então, um questionário, e o questionário possuía a pergunta aberta: qual foi a atividade sobre educação sexual na escola que você mais gostou e por quê? E foi respondido por 223 alunos, ou seja, 65% dos entrevistados. E foi observado que a palestra foi a atividade preferida, principalmente se dada por profissionais da saúde ou de outra área. Foi observado que os adolescentes eles preferem que seja alguém com informações, alguém que tenha o conhecimento próprio para dar o assunto. E pode ser, e isso é reforçado por um dos comentários: não gostei de uma palestra que o cara falou sobre sexo como se fosse um bicho de 7 cabeças. Ele não aparentava saber bem sobre o assunto tratado e não me passou segurança suficiente para eu poder acreditar no que ele dizia. E os principais temas mencionados nessas palestras foram drogas, sexualidade, uso de camisinha, método contraceptivo, DSTs e HIV, prazer, desejo e orgasmo. Quando eles foram perguntados qual atividade sobre educação sexual na escola você menos gostou e por quê, a maioria das respostas não foram atividades, mas sim foram temas. E os temas principais vocês podem observar aqui, que são com os comentários sobre homossexualidade. Não sei me dar com o tema, pois acho que o homem e a mulher foram feitos para se completar e não manter relações com ambos do mesmo sexo. Sobre aborto, fiquei chocada com tanta frieza de algumas mulheres. Gravidez na adolescência, porque foi tão falado e acabou enjoando e mesmo assim não adiantou muito. Gravidez na adolescência, porque as meninas que ficam grávidas ficam porque querem e não porque têm o conhecimento. E daí isso entra, quando você pode ver esses comentários, entra a dificuldade em trabalhar a educação sexual. Acredita-se que a dificuldade em trabalhar a educação sexual está relacionada com a própria constituição histórica da sexualidade. As práticas higienistas e a repressão da liberdade de expressão sexual, alinhadas a algumas crenças religiosas, caracterizaram o início da educação sexual no Brasil, valorizando as relações heterossexuais, o patriarcado e a visão da sexualidade como um tabu. Essa cultura influencia até hoje a dificuldade do diálogo sobre a sexualidade na escola, permitindo que apenas as informações sobre práticas preventivas sejam realizadas. E essa questão das práticas preventivas vem de um modelo médico informativo, onde os jovens deveriam conhecer somente as práticas relacionadas a, vamos dizer, a saúde física, as técnicas de prevenção ou sobre as DSTs. A educação sexual na escola ela tem que se fundamentar na concepção pluralista da sexualidade, ou seja, no reconhecimento da multiplicidade do comportamento sexuais e de valores a eles associados. É preciso considerar cada indivíduo em sua singularidade e inserção cultural, a partir da ideia de que não há uma verdade absoluta sobre as concepções, atitudes e práticas de como viver a sexualidade. Uma educação sexual adequada deveria fornecer informações e organizar um espaço onde se realizariam reflexões e questionamentos sobre a sexualidade. Deveria esclarecer sobre os mecanismos sutis de repressão sexual e que estamos submetidos, a que estamos submetidos e sobre a condição histórico-social em que a sexualidade se desenvolve. Deveria também ajudar as pessoas a ter uma visão positiva da sexualidade, a desenvolver uma comunicação mais clara nas relações interpessoais, a elaborar seus próprios valores a partir de um pensamento crítico e a compreender melhor
seus comportamentos e o do outro e tomar decisões responsáveis a respeito de sua vida sexual. Uma coisa muito importante também é que o direito à informação e educação sexual é um dos direitos sexuais que fazem parte dos direitos humanos. A Assembleia Geral da WAS, que é a World Association for Sexology, aprovou as emendas para a Declaração de Direitos Sexuais, decidida em Valência, no 13º Congresso Mundial de Sexologia, em 1997. E esses direitos sexuais podem ser resumidos nos seguintes pontos: direito à liberdade sexual, à autonomia sexual, integridade sexual e segurança do corpo, à privacidade sexual, ao prazer sexual, à expressão, à livre associação sexual, às escolhas reprodutivas livres e responsáveis, à informação baseada no conhecimento científico. Desculpa, me bolei. A informação baseada no conhecimento científico, a educação sexual compreensiva e a saúde sexual. E, baseado nesses direitos, defendemos a educação sexual na escola como uma prerrogativa fundamental, visando ao atendimento global e íntegro do ser humano em formação. Bom dia, professora. Bom dia a todo mundo. Eu vou falar as propostas da educação sexual e quais devem ser os pontos centrais. O planejamento do programa de educação sexual, ele deve obter, primeiramente, a aceitação e colaboração de todos os agentes educativos que atuam com o grupo que irá participar do programa. E antes da implementação do programa de educação sexual em uma escola, deve desenvolver debates, discussões com todos os envolvidos, diretores, professores, técnicos, funcionários, etc. E um dos principais também é que os pais dos jovens devem ser consultados e, se possível, eles participarem dos debates e discussões, que é uma forma de a integração família e escola, né? Os objetivos do programa, ele deve ser abrangente, ou seja, corresponder às demandas da comunidade e não exclusivamente à vontade do educador, né? Para que o educador possa lidar com as questões de forma natural, qualquer que seja a área da sua disciplina, ele precisa estar interessado no tema, sentir-se bem para falar de sexualidade e ter uma atitude positiva e sadia em relação a ela, que às vezes muitas pessoas têm receio em falar sobre isso, né? O educador deve estar tecnicamente capacitado, isto é, prevido de informações científicas atualizadas provenientes de fontes fidedignas. Quando o assunto for polêmico ou muito específico, o educador pode e deve recorrer a um especialista, seja ele médico, biólogo, sexólogo, para falar assim mais com vontade do assunto, né? O educador deve usar vários recursos, especialmente aqueles mais adequados à população dos educandos. Vídeo, dramatizações, dinâmicas, recortes de jornal, projeção de slides, fantoches, massa de modelar, bonecos, etc. O grupo interessado deve sentir-se corresponsável pelo programa, o que favorece uma maior interação, participação e apreensão dos temas abordados. Acho assim que quando esse assunto ele é tratado de forma mais dinâmica, quando você prende os alunos naquilo que você está falando, eles conseguem sentir mais à vontade para falar, fazer perguntas, entre outros. Bom dia, professora, bom dia, colegas. Eu vou falar sobre as contribuições do psicólogo escolar na educação sexual. Uma das principais ações do psicólogo escolar é na preparação dos professores para essa dinâmica, né, de como ensinar as crianças sobre a educação sexual. Por que isso? Segundo Marineide Figueiró, os professores têm uma dificuldade muito grande por conta dos seus tabus, dos seus valores, dos seus sentimentos, né? A atitude como
consideram a sua relação com a sexualidade. Então, ela entende que os professores precisam ser tratados dentro da sua sexualidade para que eles possam contribuir na educação sexual das crianças. Então, não é simplesmente jogar o tema para esses professores. Como as minhas colegas já falaram, o professor precisa estar habilitado a falar em sexo, porque senão um adolescente, ele não vai, como a gente viu ali no início, ele não vai acreditar, confiar no que o professor está falando sobre sexualidade. Ele não vai acreditar no educador. Ele não vai sentir firmeza, né, como se usa essa expressão. Então, os educadores precisam ter a sua sexualidade bem resolvida, ela fala sobre isso, a sua sexualidade bem resolvida, para poder passar para as crianças de uma forma segura, de uma forma correta, com informações corretas. Ontem ainda, lendo um dos textos, aonde numa ONG, aqui no Brasil, estavam ensinando, por conta da exigência dos pais, ensinando as crianças como nasciam os bebês. E eles enfatizaram demais o fato de que o sexo era feito por pessoas casadas. Então, era o papai e a mamãe depois do casamento, né? E nós sabemos que isso é errôneo, não é apenas após o casamento, porque isso pode trazer às crianças uma ideia errada que só engravida quem está casado. E aí vem aquele sexo, o sexo que não é seguro, o sexo que não é responsável. Então, o psicólogo, ele tem essa função também, né? Também essa função de preparar os professores, mostrando a eles a importância da formação sexual dos seus alunos, né? O psicólogo, ele precisa também trabalhar estrategicamente para motivar esses professores a abraçar de forma efetiva a educação sexual, porque, além de tudo, eles têm medo da reação dos pais. Eles têm, né, além de eles terem que enfrentar as suas próprias dificuldades com a sua sexualidade, com os seus tabus, com as suas crenças, né, muitas vezes crenças errôneas a respeito da sexualidade, eles têm um medo de enfrentar aí os pais com as suas crenças, as suas dificuldades, porque nós sabemos que pouco se fala nas famílias sobre sexualidade. E nós também sabemos que estudos comprovam que quanto mais informação a criança, o pré-adolescente e o adolescente tiverem a respeito da sexualidade, quanto mais seguros eles estiverem a respeito dessa temática, maior o tempo que eles vão levar para ter a iniciação sexual, porque muitos têm a iniciação sexual pela curiosidade de saber como se faz aquela coisa que em casa ninguém fala, que na igreja dizem que é pecado, mas que lá fora a coleguinha disse que fez e gostou, o outro lá fez, que já conhece a fulaninha que está grávida aos 14, 13 anos de idade, e é por essa curiosidade que eles vão à prática, com informações, né, com essa formação desde criança do que é a sexualidade, ela não vai ter essa curiosidade e ela vai esperar o momento que ela se sente preparada para a sua iniciação sexual. Ou seja, nós só vemos vantagens, né? Nós temos vantagens sobre a educação sexual nas escolas. Agora a Gabi vai fazer as conclusões. Ah, tá. Então, eu acabei esquecendo de colocar um slide de conclusão, então eu vou deixar nesse daí.
Mas então, a gente observou que o tema da educação sexual ensina também valores e o respeito à identidade do próximo, ou seja, vai muito além de ensinar jovens sobre métodos contraceptivos e DSTs, e que essa concepção vem, na verdade, de uma cultura fundamentada no modelo médico informativo. E é isso. Ok, ok. Pessoal, alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Então, é um tema que nós temos que tomar muito cuidado, né? Igual a questão da droga e do sexo. Mas, por outra, da sexualidade e da droga, né? Do uso da droga. Mas, por outro lado, deve ser discutido, tá? Abertamente, tá? Eu uso eu como exemplo. A minha mãe nós sempre conversamos. Tá? Minha mãe sempre teve uma cabeça aberta. E eu fui transar, olha, com quase 30 anos a primeira vez. Eu tinha muitos namoradinhos, turma, sempre fui assim, né, serelepinha, mas eu não, sabe, porque minha mãe, a gente conversava. E quando eu chegava da balada, das baladinhas, ela perguntava se eu tinha beijado, o que tinha acontecido e tal. Então, realmente, eu vejo assim, que hoje existe uma liberdade, ou tem uma liberdade sem controle, ou existe um controle exagerado, tá? E aí nós temos aí essa confusão, bem como vocês colocaram. A mãe fala uma coisa, o pai fala outra, a vizinha fala outra, a coleguinha fala outra. O professor não tem a vida sexual dele resolvida. E daí? Tá? Então, o que eu vejo aqui? Que é um assunto que deve ser tratado, sim, em comunhão, né, com a família, e um bate-papo. Tá? E um bate-papo, uma conversa. Eu trabalho numa escola especializada, nem vou entrar nisso agora, senão nós vamos longe aí, tá? Que é bem complicado, porque eles viram adultos, são adolescentes, têm um corpo que se mexe, que borbulha, mas tem uma cabeça, um nível intelectual lá de 6, 7 anos. Mas tem um corpo de adulto. Então, realmente, tá? Eu acho assim que daí existe uma questão que eu vejo hoje, que às vezes estão muito mais preocupadas com a questão de gênero. Eu acho que antes do gênero, nós temos que discutir a questão da sexualidade mesmo, a questão hormonal, né, dos movimentos corporais, e o gênero tem que ser discutido também, tá? A questão de gênero também, tem muita gente aí, sofrendo, sofre, repressão da sociedade, da família, tá? Então, realmente é um tema que requer aí, tem várias, né, sexólogas aí, sexólogos, e realmente, tá? Às vezes o psicólogo é o último a entrar no processo, vai aos médicos. Gente, eu lembro até hoje, quando eu fiz curso de noiva, era católica, nem ia para a igreja, era um médico falando. Meu Deus, ele só falou idiotice. Exatamente, confunde, né, Gabi? Tá? É o que eu digo. Gênero é uma coisa, sexualidade é outra. Tem que ser discutido os dois. Tá? Uma coisa leva a outra. Mas gênero não tem nada a ver com sexualidade, mas tem uma relação. É bem isso. Tá? Daí faz essa confusão aí, né? É muita falta de informação, né, pessoal?
Então, geralmente, quando eu estudava, era o médico que ia na escola. Eu fiz, né, vários trabalhos sobre sexualidade. Eu atuei como psicóloga e como pedagoga no ensino médio, uma época, que era o segundo grau. Eu fazia roda de conversa, tá? Eu fazia roda de conversa. E o número hoje de adolescentes grávidos aumentou assustadoramente. E o depoimento ali dos alunos é real. Gente, eles vão falar bobajada. Você não tem que falar. Nós temos que ouvir primeiro. O que que esse adolescente pensa? Eu estou com uma amiga, filha 13 anos, está grávida. 13 anos. Foi uma transa por curiosidade. Daí, né, fazer o quê? Agora, né, temos um bebê por aí, tá? Pessoal, alguém quer comentar alguma questão? Nós temos mais um grupo e eu ainda preciso conversar algumas questões com vocês. Tá? A aula vai um pouco mais longe aí hoje, tá? Sem, né? Mais alguém? Ah, tem mais 2 grupos aí, então vamos lá. Não tem problema, estamos firmes aí. Pode ser o Matheus e o André. É isso? Pode começar. Isso, prof. Eu vou começar a compartilhar aqui. Pessoal, eu vou ter que sair só um minuto, tá? Mas podem ir compartilhando aí. Tá aparecendo? É que aqui não consigo ver. Ixi, fiquei sem som aqui. Pode começar, Matheus e André. Não tá aparecendo, professora? Tá aparecendo sim, Matheus. Tá? Ah, então tá bom, então. Tá ótimo. Ah, tá, beleza. Então, nosso trabalho é sobre a psicologia escolar, né, e a atuação do psicólogo nessa área, e como que ele promove a saúde. Nosso objetivo do trabalho é mostrar um pouco sobre a importância do psicólogo escolar e a sua atuação nesse meio, além das dificuldades pro próprio trabalho. A justificativa é que o presente trabalho surgiu de uma pesquisa em artigos, onde se mostram as dificuldades de atuação do psicólogo e que, diante da sua importância, se faz necessária a informação sobre o papel do profissional. O reconhecimento social do psicólogo escolar. No que diz respeito ao papel exercido pelo profissional psicólogo em instituições de ensino, existe uma luta dos psicólogos pelo reconhecimento social da sua função nas escolas e pela liberdade para aplicar seus conhecimentos teóricos, sejam estes com relação à promoção da saúde dos estudantes e outros profissionais que trabalham no mesmo ambiente, ou com relação a um melhor desenvolvimento, seja cognitivo, afetivo, físico e social dos estudantes. Agora eu vou passar a fala pro André. Ele continua o trabalho. Bom dia, dá para me ouvir, professora? Dá sim.
Dá. Aham. Então, como o Matheus falou, eu achei interessante começar a falar desse tema com o fato de que, né, expondo o fato de que os psicólogos não têm espaço para trabalhar dentro das escolas. Eu já estudei em várias escolas diferentes durante o ensino médio e o ensino fundamental, e eu nunca estudei numa escola que tivesse um psicólogo escolar. Então, essa é uma discussão que é muito válida. E sobre o papel dele dentro das escolas, porque quando a gente pensa no trabalho de um psicólogo, pelo menos eu, né, num psicólogo escolar, o máximo que eu consigo pensar é aquele personagem de filme que a gente tem, que é o conselheiro das crianças na escola, aquela pessoa que eles procuram quando eles estão em apuros ou quando alguma coisa errada aconteceu. Então, eu acho que é importante falar, esclarecer que o psicólogo não é alguém que você tem que procurar só quando você tem um problema, ou só quando você está triste, ou só quando você precisa que ele resolva alguma coisa por você. O trabalho do psicólogo escolar é muito mais amplo, né, nas instituições de ensino, porque ele está ali para observar tanto a relação dos alunos entre si, a relação dos alunos professores, até a relação dos alunos com os funcionários da limpeza e a organização do ambiente, a forma como o ambiente funciona. Então, eu acho que a gente tem muito um estereótipo formado da nossa cabeça do que seria o papel de um psicólogo, e a gente acaba generalizando ele para todas as áreas da psicologia, sendo que são, né, são áreas demais. Então, as funções são diferentes. Eu estava pesquisando um pouco mais a fundo sobre o que um psicólogo escolar pode fazer pela comunidade ali dentro da escola, e eu cheguei nas questões sociais daí. No próximo slide, eu não consigo ver os slides aqui, então eu não sei em que slide o Matheus está, eu só estou falando sobre o trabalho. Onde que você tá? Agora Acho que eu me perdi agora aqui. eu vou falar das ações. Ah, tá. Prontinho. Então, além de todo o apoio emocional que o psicólogo escolar pode fornecer tanto para os funcionários quanto para os alunos, tem todas as outras questões sociais que são abordadas por essa profissão. Como eu citei ali no slide, a flexibilização dos direitos trabalhistas, a precarização do trabalho e da educação. Esses dois, eu acho que a gente pode ver principalmente agora, na situação que a gente está passando durante a quarentena, que a gente mal tem professores nas escolas, quem dirá um psicólogo, mas eu acho que, mesmo sendo uma situação muito complicada, onde a gente não tem contato com a atuação desse profissional, é possível enxergar a importância, sabe, e a necessidade atual que a gente tem de trabalhar mais com esses aspectos que são trabalhados por esse tipo de profissional, porque eu estava conversando com o Matheus enquanto a gente fazia o trabalho, e o trabalho do psicólogo escolar abordando a flexibilização dos direitos trabalhistas, a precarização do trabalho, uma transformação positiva nos processos educativos e a busca pela demanda dos alunos, dos professores, da comunidade que aquela escola faz parte, tudo isso, no fim das contas, está relacionado, seja de forma direta ou indireta, com a saúde mental de todas essas pessoas envolvidas, porque a precarização do trabalho, se você vai para o trabalho todo dia em situações precárias, eventualmente, de pouquinho em pouquinho, isso vai afetar tanto a sua saúde física quanto a sua saúde mental. Então, ter um acompanhamento
a observação de um profissional que sabe o que ele tem que observar e a forma como ele tem que trabalhar com as relações e o ambiente se mostra muito importante. Eu acho que é isso. Matheus, vai falar mais alguma coisa? Não, eu acho que a princípio foi tudo. Ok. Deixa eu mostrar aqui só as referências. Martini, Zendron. Passei sem Ok. querer. Tá bom, tá bom. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta ao Matheus e ao André? Alguma consideração? Eu sei que, em comparação com os outros trabalhos, a gente acabou não falando tanto, mas eu não quis ser tão repetitivo, e mesmo conversando com o Matheus sobre o trabalho, para a gente ver exatamente como a gente ia fazer, sobre o que a gente ia falar, eu sinto que a gente debateu tanto o tema em si, antes de fazer o trabalho, que a hora que a gente foi fazer, a gente acabou, na nossa cabeça mesmo, resumindo muito o conteúdo, porque apesar de ser um conteúdo muito importante e uma atuação muito complexa, no momento que a gente está vivendo, pelo menos para a gente, enquanto estudante de psicologia, que está tentando manter esse pensamento o tempo todo, acabou se tornando uma coisa um pouco mais simples desse ponto de vista de explicar, porque a gente está um pouco mais familiarizado com esse pensamento. Ok. Então, alguém quer fazer alguma consideração ao trabalho? O que vocês pensam? Então, né, como nós já discutimos, e é um tema muito amplo o nosso papel, e às vezes nós somos chamados, né, para ser salvador da pátria, né, eu passei por várias situações, né, um dia eu fui chamada numa escola, cheguei lá, né, tinha uma criança que quebrou a sala inteira, a diretora olhou para mim, e daí, você não vai resolver? Quer dizer, né? Ninguém tem aqui uma, né? Uma bolinha, vai dizer, ai, vem aqui, meu amor, e tu vai parar de surtar e por aí afora. Então, muitas vezes é isso, tá? Matheus, você quer tirar o slide? Pode tirar, o outro grupo pode ir colocando já, que daí eu já vou fechando aqui. Então, assim, né, não é, o nosso trabalho, ele é tudo que nós já discutimos, ele é muito subjetivo, ele é complexo, às vezes você vai lá com a cartilha, chega lá, você tem outras emergências aí para trabalhar, tá bom? Muito bom o trabalho, excelente, tá? Parabéns para vocês, a nota também é 2. Tem mais um grupo, né? Muitas vezes o papel do psicólogo escolar é mal compreendido pelo próprio. Sim. Eles acham que você vai salvar o mundo, o planeta. Não é fácil. Mas a gente encara. Vamos ver se o slide vai aparecer. Deu, podem começar. O papel do psicólogo frente ao bullying na escola. Objetivo geral. É de fundamental importância a presença do psicólogo escolar, tendo por objetivo assessorar o trabalho coletivo da escola, instrumentalizando a equipe através de estudos e capacitações, contribuindo na formação de professores e colocando-os também como coparticipantes nesse trabalho. Objetivo específico. Criar espaços de escuta psicológica a fim de ressignificar as relações interpessoais na escola. Formação e apoio aos professores. Participação fundamental do psicólogo nas questões reflexivas sobre desenvolvimento cognitivo, emocional e social. Justificativa. O psicólogo é um profissional apto para realizar um trabalho de prevenção e enfrentamento da violência escolar, ajudando a construir espaços de relações mais saudáveis. A escola propicia desenvolvimento de habilidades, competência, formação, desenvolvimento de conceitos, saberes e opiniões.
realizar um trabalho de prevenção e enfrentamento da violência no contexto em que ocorre, exigindo a capacidade de analisar e aprender as múltiplas relações que caracterizam a instituição escolar e Prof, antes de eu começar a apresentar minha parte, o Cris pediu para eu avisar que antes dele apresentar o slide, ele esqueceu de ligar o microfone. Então, na hora que ele for falar, ele vai ter que tirar o slide para ligar o microfone novamente. Tá bom. Aí o nosso trabalho começa sobre bullying. A gente vai dar uma recapitulada que o bullying é o uso do poder sobre outra pessoa, de forma sutil ou intencional ou repetitiva por um determinado período de tempo. Ele normalmente se associa com características singulares de alguma pessoa e se divide entre agressões físicas diretas, verbais diretas e agressões indiretas. Pode passar. Pode. Aí. O papel do psicólogo escolar, ele é o agente de mudanças, no caso... Acho que tá dando eco. Kelly, pode desligar, faz favor? Obrigada. O papel do psicólogo, ele é de agente de mudanças. Ele busca promover a conscientização e reflexão dos grupos que compõem a escola. No caso, os professores para um melhor relacionamento com os alunos, com os responsáveis, com os pais dos alunos, e os alunos em si, para o relacionamento deles com os demais funcionários e entre os alunos, acerca do melhor funcionamento do processo escolar educacional dentro da realidade que cada instituição se propõe. Ele será capaz de avaliar as situações, no caso do bullying, antes e depois de tal prática, analisar a partir das peculiaridades de cada contexto, considerando a subjetividade dos envolvidos, refletir e provocar reflexões nos outros a respeito das interações sociais e dos conflitos existentes no âmbito escolar. Desse modo, desenvolverá estratégias próprias de intervenção e prevenção, contribuindo para o desenvolvimento. Pode passar. E agora é a Kelly. Desligou de novo. Bom dia a todos. Bom dia, Kelly. Pensamos que estas ações poderiam contribuir para combater o bullying, como acompanhamento psicológico, que se faz necessário para que os alunos envolvidos em tal prática tenham uma assistência contínua no âmbito escolar, palestras e rodas de conversas. Seria interessante trabalhar com diálogos e dados referentes ao impacto dessa prática na vida das pessoas, conversas sobre o assunto com alunos, desde pequenos, adaptando as formas e abordagens, fariam com que crescesse já tendo alguma noção sobre o assunto. Promover conscientização, esse também seria um ato que, junto com as escolas e os pais, teria que ser feito um trabalho conjunto, podendo ser efetuado, visando sempre o bem-estar e as particularidades dos alunos. Explicando mais sobre o que é o bullying em si, como surgiu, suas causas e o porquê não praticar, não realizar não ter esta atitude. Promover intervenções, soluções perante as demandas, análise dos casos, verificar também a melhor forma de ser conduzido, porque cada instituição tem demandas diferentes e singulares. Analisar a situação e todos os aspectos relevantes. Esse tópico deve ser levado em conta antes de qualquer prática de bullying ser feita, e depois também saber o que pode ter influenciado esse tipo de ação e o que mudou no âmbito escolar no antes e no depois da criança ou adolescente vir a sofrer o bullying dentro da escola. Obrigada, Cris. Professora, bom dia. Então, eu vou falar sobre as considerações finais. Então, considerando o que a gente viu, o papel do psicólogo escolar é de agente transformador. Ele vai mudar o ambiente para melhor, acompanhando as crianças que praticam o bullying
as crianças que sofrem o bullying, os professores, ele vai orientar os professores, acompanhar funcionários, tentando promover o bem-estar de todos no ambiente escolar. Ele pode também estabelecer as suas próprias estratégias de intervenção, realizando as atividades que é que ele falou ali, que são as ações, são palestras dinâmicas, conversa de roda, atividades de conscientização, atividades de prevenção de bullying, entre outras diversas que podem ser aplicadas por ele. Então, ele que vai estabelecer como que ele vai levar isso. Então, esse foi o nosso trabalho, professor. A professora quer que eu coloque aqui o slide das referências? Não precisa. Quais foram as referências que vocês usaram? Aqui, ó. Foi do Antunes, que era um artigo do bullying ao preconceito, os desafios da Barbie à educação. Carvalhosa, Suzana Carvalhosa, bullying, a provocação, vitimação entre pares no contexto escolar português. Daí tem outro artigo da Emanuela Marcolino, bullying, prevalência e fatores associados à vitimização e à agressão no cotidiano escolar. E um outro artigo de bullying escolar, que é um fenômeno multifacetado. Ok. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa do trabalho desse último grupo? Pessoal, então, né, o bullying é uma coisa grave, né, nós já discutimos também, né, pode levar à depressão, à automutilação, ao suicídio, à autodestruição, a uma série de questões aí grave, né? Eu tenho um colega médico que ele está trabalhando em Colombo, numa unidade de saúde, e ele me relatou que tem chego, pelo menos, quase toda semana, jovens automutilados, com cortes aqui, né? Querendo se matar, né? Então, e o bullying, né, não só na escola, mas em redes sociais, né, que é o ciberbullying e uma série de questões aí. E tem muitas escolas que varrem para debaixo do tapete, não trazem essa discussão. Nós temos que ficar atentos. Atentos às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Ficar atentos aí, e é um trabalho muito amplo. Pessoal, muito bem, parabéns também pelo trabalho, pela escolha, tá? E hoje se trabalha muito com rodas de conversa, com discussões, tá? E é bem interessante, né? E tem muita coisa aí, tá? Tem muita questão. Eu lembro que teve um grupo que eu dei aula na Uniandrade, que eles foram fazer uma pesquisa sobre bullying numa escola, e a diretora e a pedagoga falaram que, aqui não tem. Daí, quando apresentaram os dados, né, a diretora quase caiu. Né? A prefeitura tem projetos, o Estado também tem, mas assim, é trabalhar diariamente. Né? Aquela criança foi humilhada, tem que tratar. Aquele adolescente foi humilhado, tem que resolver na hora, conversar na hora. Tá? Pessoal, muito bem, né? Eu postei lá no Ava uns materiais lá, uns vídeos também para vocês olharem. Eu ia trabalhar mais um pouco, mas já são 11 horas também, daí vocês acabam ficando cansados. Mas aí na próxima aula eu discuto aquele material lá. Bom, primeira coisa, o que vocês acharam do seminário, dos trabalhos? Alguém gostaria pode falar. O que vocês acharam dos temas? Ninguém quer comentar nada?
sobre os trabalhos? Oi, prof. Fale, Amor. Então, os seminários, eles sempre são válidos pela variabilidade dos temas que são abordados, né? Então, essas informações vai agregando, vai acumulando conhecimento, são temas bem relevantes, alguns, assim, diferentes, né? Alguns temas que, às vezes, no decorrer da disciplina, você não trabalha tanto ele. Então, eu acredito que faz parte dessa construção de saber. Bem isso, muito bem. Tá? Vocês estão vendo, né, Ana, como tem coisa para trabalhar, né? E a gente trabalha, né? Olha quanto conteúdo que eu já trabalhei com vocês. E nós Parece que a psicologia escolar, ela não esgota os assuntos. Não. Por isso que eu acho que eu acabei ficando, não seca, o poço não seca, tá? É muita coisa. Eu estava aqui, eu fiz uma relação agora de assuntos que eu não trabalhei com vocês, ó. Sabe? Que daí vocês foram falando, apresentando, que eu vou ter que dar um jeito ainda de conversar com vocês. Tá? A gente acha que escolher uma área já é difícil, aí a gente tem que escolher uma área dentro de uma... É mais ou menos isso, né? Então... Tem bastante temas, né, professora? Bastante temas interessantes, bastante tema que tem na atualidade hoje, bastante tema. Olha, né, vocês poderiam ter, por exemplo, a depressão, a automutilação, a questão da sexualidade foi tratada, a questão da droga, que eu já, né, trouxe uma profissional, nós temos a questão da gravidez, nós temos a questão da falta a evasão, a desmotivação, a questão dos professores, tá? Eu vou falar um pouco sobre a formação dos professores também. Tem muita coisa, tá? Pessoal, alguma crítica, alguma questão? Eu achei excelente, né? Os temas, foi muito bom para mim. Tá? Excelente. Todos os trabalhos, né? Tiraram nota máxima. Quem teve algum problema, quando vocês tiverem algum problema, a pessoa, né, eu resolvo individualmente, sem problemas nenhum, né? Vamos estudar caso por caso aí, tá? Pessoal, alguém mais quer comentar? Pessoal, o PI, alguém tem dúvida do projeto integrador? Antes que eu me esqueça. Alguém tem dúvida? Não? Então, eu vou encerrar a gravação aqui, que já deu quase 2 horas, depois é um problema para baixar. Tá? Valeu, foi muito bom, parabéns a todos, tá?